Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, como eu tinha deixado no último vídeo para vocês, que eu ia trazer também um tutorial de um pedal caseiro para o nosso volante um pouco mais barato, feito somente de madeira e mais simples. Então demorou um pouco, mas hoje vai sair esse vídeo. Vou mostrar para vocês o outro tipo de projeto que a gente pode fazer para deixar esses pedais mais baratos e mais fáceis de fazer, que é utilizando totalmente madeira de pinos, e fica um pouco mais prático para fazer. Eu já desmanchei ele aqui, não tenho para mostrar para vocês na introdução, pois eu utilizei as molas daquele pedal para fazer isso daqui. Então basicamente aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ao decorrer do vídeo vocês vão conseguir entender como é que funciona e ver como é que funciona ele, como é que se faz também a elétrica, que vai ser basicamente a mesma coisa, porém vai ser de madeira. Então vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, que essa semana ainda, até o final do mês, também eu quero terminar totalmente esse projeto aqui e fazer a caixa do volante, e ainda terminar essa semana que eu queria soltar o vídeo. Caso eu não consiga, na semana que vem já vai sair o vídeo bem tranquilo, então não esqueçam de se inscrever no canal para não perder. Bom galera, para fazer o nosso pedal caseiro aqui, a gente vai estar precisando então de um parafuso. Esse aqui tem 10 centímetros, quase 11, uma porca, uma arruela, uma mola de rodoar, depois vocês vão entender o porquê, um imã de neodímio, esse imã aqui é bem forte, vocês podem ver, e também a gente vai precisar de uma madeira de pinos. A gente vai precisar de uma madeirinha de pinos. Essa daqui ela tem 22 centímetros de comprimento por 4 e pouquinho de largura aqui, Então aqui em cima aqui a gente mede 10 centímetros, aqui assim até aqui, de cada lado. Deixa 1 centímetro de cada lado aqui assim, 1 centímetro aqui, e a gente vai fazer a furação. A gente recorta aqui com o material que a gente tiver. Aqui nas minhas mãos eu tinha só a maquita, que eu consegui cortar ela aqui assim e aqui. E aí aqui embaixo que eu cortei com a furadeira. Não importa se ficar feio, depois a gente pode estar rematando ela com uma lixa. Mas a princípio, por enquanto, é isso. A gente também vai precisar de uma madeirinha dessas aqui, que ela tem, se eu não me engano, 20 centímetros de comprimento. Ela tem 22 centímetros de comprimento. 22 centímetros de comprimento por 2 de largura. A gente vai fazer o que? A gente vai encaixar ela aqui. A gente encaixa ela aqui e a gente parafusa. Vou estar mostrando para vocês como é que vai funcionar os outros dois pedais que eu já deixei pronto. A gente parafusa e aqui a gente vai fazer esse movimento aqui com o pedal. Vou mostrar para vocês como é que ficou os dois pedais que eu já montei. E o nosso pedal vai ficar mais ou menos assim. A gente vai colocar ele de em pé. Quando a gente pisar aqui, ele vai descer. Quando ele voltar, a mola vai trazer de volta. A gente vai precisar, vai descer. Que eu vou mostrar para vocês de lado, para vocês conseguirem enxergar melhor o funcionamento dele. Pisou aqui, vai sair lá atrás, a mola vai empurrar de volta. Pisou, empurrou, pisou, empurrou. Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar precisando colocar o nosso negócio de em pé aqui. A gente vai parafusar aqui no lugar certo, só parafusar. Depois a gente vai ter que fazer um furo no meio dessa nossa madeira aqui, que atravessa aqui embaixo aqui. A gente vê mais ou menos a medida e o ângulo. A gente pega a nossa furadeira, fura. Aí a mola ela vai passar por dentro do nosso parafuso e vai ser travada com a arruela. Conforme a gente pisar, o acelerador vai marcar e vai voltar. Acelerador, o freio ou a embreagem. Por isso que eu já comprei essas molinhas de rodoar, que aqui nos acessórios tem. Qualquer loja que vocês forem aí que tenha peça de caminhão vai ter isso aqui. É bem fácil de encontrar, então escolhi essas molas aqui para ser mais fácil de encontrar. O imã eu comprei na internet, um imã de neodímio. Esse imã aqui vai ser o que vai estar acionando o nosso sensor de efeito Hall, que vai fazer o pedal mexer lá no nosso computador. Conforme o pedal vai para frente, vai acionar que está acelerando, conforme ele vai para trás, vai acionar que está voltando. Então é bem simples, a gente só precisa parafusar aqui. A hora que tiver parafusado, a gente fura aqui e só passa para o parafuso e a mola no lugar certo.
Então eu vou estar fazendo isso aqui com vocês e a gente vou estar conseguindo explicar melhor para vocês como é que é o funcionamento desse nosso esquema aqui. A ideia aqui no nosso pedal é fazer ele ficar de em pé assim, ó. Aí aqui vai encaixar daqui, parafusado. Vai ficar parafusado, aí nosso pedal vai fazer esse jogo aqui, ó, para frente, para trás, para frente, para trás. Por isso que a gente vai precisar então fazer um furo aqui no central aqui em diagonal para cima, que ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês o parafuso como é que vai. O parafuso vai acabar ficando assim, ele fica para cima, ele não fica reto, ele fica para cima. Porque se ficar reto não vai dar certo. E a gente encaixa aqui, faz aqui o nosso parafusar. Depois quando tiver parafusado fica mais fácil explicar para vocês. Mas o intuito é fazer isso aqui, ó. A mola vai segurar ele, a gente vai pisar, a mola vai trazer para cima de volta. A gente vai pisar, a mola vai trazer para cima de volta. Eu vou montar ele aqui e depois eu volto com vocês para estar explicando melhor como é que vai ser o funcionamento dele. Mas é simples, é só a gente fazer um furo na diagonal aqui na nossa madeira mestra, que vai ser essa daqui. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a nossa madeira mestra. O nosso parafuso aqui tem 11 centímetros de comprimento e tem rosca só na ponta. Foi o que eu consegui. Aqui o furo é em diagonal na mestra e aqui a gente precisa fazer um furo no meio da nossa madeira do pedal, mais ou menos uns 4 centímetros, 3,5, com a largura do nosso parafuso que é 8 milímetros. Então a gente faz esse furo aqui assim, ajeita ele melhor aqui, depois a gente só faz o encaixe. Vou montar aqui e já venho com vocês. Com ele montado vai ficar mais ou menos assim, vai ficar parecido com aço, vocês largarem desse jeito aqui, mas o certo é ele ficar assim, ó. Vai ficar assim. Aí aqui quando a gente acelerar, ó, ele vai ficar meio pesadinho. Quando a gente acelerar, vai acionar o acelerador e vai voltar com a mola. Volta com a mola. Vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu firmar ele aqui. A gente vai pisar, vai acelerar, vai soltar e vai voltar. Vai pisar, vai acelerar, vai soltar, vai voltar. Pisou, acelerou, soltou, voltou. É mais ou menos assim. Pisou, acelerou, soltou, voltou. Aqui ainda eu vou ter que dar uma mexidinha ajustar aqui no parafuso, porque eu não tive tempo ainda, mas aqui é só apertar um pouquinho mais a polca. Apertou o acelerador, tá segurando, soltou e voltou. Apertou de novo, soltou, voltou. Por isso que serve a nossa molinha de rodoar. É uma molinha bem fortezinha já, ela vai estar deixando nosso pedal mais duro, mais pesado, que vai estar simulando mais a realidade. Então ele vai fazer voltar. Nosso parafuso com 11 centímetros, tem rosca só na ponta, botar a nossa porca. Ele vai atravessado aqui, em ângulo. Se vocês colocarem ele reto aqui, vocês não vão estar conseguindo acelerar, olha só como é que vai ficar. Se colocar ele reto, não vai dar certo. Então a gente tem que colocar em ângulo. Se deixar reto vai ficar assim, não vai dar certo. Tem que colocar ele em ângulo. Aqui a gente vai ter que travar ele aqui com cola. A gente trava ele com cola aqui dentro. E aí ele fica travado. O que vai mexer vai ser só aqui. Feito isso, agora a gente vai passar para a parte de colocar o nosso sensor de efeito Hall e fazer a ligação na nossa STM32. O sensor de efeito Hall vai ficar aqui atrás aqui. A gente vai fazer um lugarzinho com um suporte para colocar ele. E o ímã vai ficar aqui nessa madeira aqui atrás. O ímã vai ficar aqui, conforme a gente chega perto do sensor, vai acionar, conforme volta para trás, vai desacionar. Depois de parafusar todos eles assim, ó, a gente faz uma madeira que ela tem 30 por 30 centímetros de largura por 30 de comprimento. Aqui atrás a gente coloca uma madeira de pinos aqui de um pé, a gente está podendo parafusar no lugar. Aqui eu coloquei 2 parafusos em cada, vocês podem ver. 2 parafusos em cada e botei um embaixo de baixo para cima também, como mostrar para vocês. Aí aqui eu fiz um suporte para botar os pedais, as pedaleiras. Fiz com madeira para deixar um pouquinho mais alto, para sentir um pouquinho mais a presença, ficar mais parecido com os do carro. O do freio que está um pouco mais duro, consegui deixar ele ali nos parafusos, apertei um pouquinho mais. Então ele vai ficar um pouquinho mais firme, deixei a mola um pouquinho mais curta também. Aqui o da embreagem. E o do acelerador aqui também. O do acelerador é o mais leve de todos. Vai até lá embaixo. E tá tudo certo já. Aqui eu consegui mostrar pra vocês aqui embaixo como é que ficou.
Coloquei um parafuso embaixo de cada um também para firmar, ó, tem 3 parafusos. Assim como tem 3 parafusos na madeira de lado. Essa daqui lascou, mas eu consegui botar um parafuso travante aqui. Botei um parafuso como um porca travante, aí ele firmou. Mas continuou bem firme, tá bem firme mesmo, que a gente consegue levantar pela metade dele, continua firme. Agora a gente vai fazer aqui a instalação dos fios e também dos potenciômetros, porque na verdade o nosso vai ser sensor de efeito Hall. E eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai estar instalando eles aqui. Bom galera, aqui eu fiz numa tampa de refri mesmo, suporte para o nosso sensor Hall. Ele vai ficar assim. Aí aqui embaixo aqui a gente vai fazer a solda no fio, para não precisar gastar mais dinheiro com suporte e tudo mais. Então a gente faz com esse aqui mesmo, a gente pode pintar depois de preto essa tampa para não ficar tão feio. E a gente vai fazer a solda agora. Vou mostrar para vocês aqui qual que é cada pino. A gente deixa o sensor Hall virado para nós, assim, deixa eu ver se eu consigo focar. Assim, do jeito que ele tá. O primeiro pino é o pino 5 volts, pino VCC. O pino do meio é o GND, o pino negativo. E o terceiro pino lá é o pino de saída, então é o nosso sinal. A gente vai fazer a solda dele aqui agora. Aqui a gente fez o cabo, a gente tem 5 pinos aqui. Aí aqui transforma em 3 cabos, um para cada pedal, que sai apenas com 3 cabos. A gente tem o jumper ali de negativo que vai para todos os cabos. A gente tem o negativo, que é o verde, que vai para todos os cabos, para os outros 2. O laranja aí também, que é parecido com o vermelho, que é o nosso negativo. E aí aqui o pino marrom ou de sinal. Aqui também o vermelho e o verde são positivo e negativo, o azul é o de sinal. E aqui também verde e vermelho, pino de energia, e o branco é o de sinal. Então a gente vai fazer a soldagem agora no sensor de efeito Hall. Aqui a gente já fez a solda aqui no nosso sensor Hall. Vocês podem ver aqui, ó. Já está com os pinos todos soldados aqui embaixo. O nosso VCC, o nosso GND e também o nosso pino de sinal. Tudo certinho aqui no nosso sensor Hall. Agora é só colocar ele no lugar ali, que eu vou mostrar para vocês onde ele vai ficar. Bom galera, o nosso sensor de efeito Hall, ele vai aqui no meio aqui, ó. A gente vai conseguir fazer ele ficar aqui no meio. Então a gente vai colocar ele aqui. Depois a gente vai colocar o outro aqui e depois o outro aqui. E aí vão ficar as 3 saídas ali, com o nosso sinal e com tudo certinho. É só a gente pode colar ele ou se não parafusar. Eu vou ver o que vai ficar melhor aqui, mas eu acho que eu vou parafusar. Mas depois, quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. É bem simples de fazer essa instalação, é só soldar e colocar no lugar. Aí aqui a gente colocou o imã. Eu fiz um suportezinho aqui. Eu utilizei esses mesmos cabos que eu estava fazendo. Tirei aqui a parte de fora dele, descasquei, rachei no meio. E aí fui só encaixando um por dentro do outro e fiz o suporte. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ficou assim, ó, suporte. Aí eu usei a Super Bonder mesmo para colar. Cortei aqui em grau para poder colar na madeira de um pé e deixar reto, né? Aí ficou assim os ímãs. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Aí o ímã ficou aqui. Aí o nosso sensor de efeito Hall ficou lá. A gente só precisa, quando a gente pisar aqui, vai chegar perto lá, vai acionar o sensor de efeito Hall. Quando tirar, vai voltar o sensor, vai sair o ímã de perto, vai estar desacelerando. Apertou, acelerou, soltou, desacelerou. É bem simples. Aqui eu estou gastando o mínimo possível, então a gente está utilizando bastante material que a gente tem em casa para conseguir estar fazendo essas peças. Se eu quisesse, eu podia estar colocando um suporte aqui, fazer um suporte para o ímã também. Aí ia sair um pouquinho mais caro e não é esse o intuito do vídeo. O vídeo é a gente fazer tudo com coisa que a gente tem em casa, só comprar o máximo, o mínimo necessário. Então, por isso que a gente está fazendo aqui com tampinha de garrafa e também com esses pedaços de cabo aqui, o suporte do ímã. Senão a gente podia estar fazendo melhor. A gente podia estar comprando a pedaleira também para ficar um pouquinho mais bonito, mas esse não é o intuito do vídeo. Então, vamos fazer tudo economizando o máximo possível. Só vamos comprar aqui o ímã e o parafuso para não gastar muito, também o sensor de efeito Hall, e é isso. A mola também a gente precisa comprar, mas os fios, se a gente tiver em casa, a gente pode estar utilizando os de casa, senão a gente tem que comprar fio também. Então vamos gastar tudo que a gente puder economizar, a gente economiza. Parafuso, a gente depois eu vou deixar na descrição quantos eu gastei, mas é um bocadinho de parafuso, mas parafuso é barato também, não vai sair tão caro.
Mas é esse o jogo que tem que fazer, ó. Deixa eu filmar mais de longe para conseguir mostrar para vocês. Vai fazer esse jogo e vai voltar. Então tá certo. Bom galera, aqui eu soldei o sensor de efeito Hall no nosso fio para estar mostrando para vocês como é que ele funciona. A gente vai precisar de 2 ímãs de neodímio. Na verdade um só chega, na verdade. Eu vou usar esses aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Lá no fundo da tela, como vocês podem ver, está o MC Utility Pro já configurado certinho, que eu vou estar mostrando para vocês como é que vai funcionar. O pedal do acelerador aqui está certo já lá. A gente só vai precisar aproximar o ímã aqui que ele vai acelerar. Vocês podem ver. Assim que vai funcionar. Então quando a gente tiver com o pedal do freio solto, que ele não vai estar pressionado, a gente vai lá e seta o mínimo. Quando a gente chegar pertinho dele lá, que ele estiver no máximo já pisado, a gente seta o máximo e aí ele vai fazer esse jogo aqui, ó. A segunda forma que a gente pode estar utilizando o nosso pedal é com potenciômetro, que a gente vai utilizar um raio de bicicleta ou um arame grosso para fazer essa curvatura aqui. A gente vai fazer uma chapinha que passe esse arame aqui e que passe lá e fique apertado, porque quando a gente baixar o pedal vai ter que girar o potenciômetro. O jeito que tá girando lá, vai girar o potenciômetro e vai fazer acelerar. Ou senão a gente pode fazer com o sensor de efeito Hall e o ímã que nem eu tinha mostrado para vocês. Aqui eu tô só dando uma dica extra caso vocês queiram fazer com potenciômetro, coisa que eu não indico porque o potenciômetro é mais fácil de estragar, já que é um sistema mecânico que vai estar fazendo lá o movimento, é mais fácil de estragar e também de dar oscilação. Então eu aconselho usar o sensor de efeito Hall, mas caso quiser usar com potenciômetro tem como também. É só fazer essa gambiarra que eu falei que também vai dar certo. Bom galera, aqui eu recorri ao PC para a gente poder fazer essa analogia aqui de como funciona essa placa aqui STM32, que é para fazer a ligação aqui no acelerador, no freio e na embreagem. Fiz um desenho aqui fácil para vocês entenderem que o nosso sensor Hall aqui vai precisar de uma entrada VCC, que é 5 volts, uma GND, que é o negativo, e o nosso pino de sinal, que vai ser a porta A3, que eu vou estar mostrando para vocês aonde que se encontra aqui na STM. Aqui na nossa STM32 a gente tem aqui embaixo, aqui no primeiro pino, um 5 volts, que é o pino de saída 5 volts, um G, que é o negativo, que é o GND, um 3.3 volts, que também é positivo, só que é 3.3 volts. E aqui do outro lado, que como vocês podem ver, a gente tem também aqui um 3.3, um GND e um 5 volts. A gente pode usar tanto uma quanto a outra para fazer esse projeto, não importa qual lado vocês vão usar, se vão ser esse aqui do 5 volts do lado de cá direito ou do lado esquerdo, e o GND é a mesma coisa, não importa o lado, desde que esteja no lugar certo, que é o pino G e o 5 volts. Aqui o VCC é o primeiro pino do nosso sensor Hall, o primeiro pino do nosso sensor Hall, como vocês podem ver. Eu vou deixar essa imagem para vocês baixarem depois se vocês quiserem. O segundo pino é o GND, que é o G aqui na nossa placa STM32, e o pino de sinal do acelerador é o pino da porta A3, que é a porta analógica 3, que está aqui do outro lado, como vocês podem ver aqui. Dá para ver bem direitinho aqui onde está o mouse em cima. Já o freio, o pino do sinal é o A4, que está logo abaixo do A3. O pino da embreagem é o A5, o do sinal, que está logo abaixo do A4 e do A3, como vocês podem ver aqui. E o do freio de mão, caso vocês façam, é o A6, que está logo abaixo desses outros três que eu tinha citado. Então é bem tranquilo de achar isso daqui. A porta analógica A3 é a do acelerador, a porta analógica A4 é a do freio, a porta analógica A5 é a do embreagem e a porta analógica A6 é a do freio de mão. É bem tranquilo isso aqui. Vou deixar essa imagem para vocês baixar e ficar bem mais fácil de fazer essa ligação. Então não se preocupe, é bem tranquilo mesmo, não tem perdida nenhuma. É bem fácil de vocês conseguir resolver isso daqui. Aqui ó, o mesmo pino que vocês utilizar o fio do 5 volts, vocês podem fazer um jumper aqui ó, de vir para o acelerador, depois o mesmo pino de 5 volts ir para o freio e o mesmo pino de 5 volts ir para a embreagem. Não precisa pegar e puxar um fio de cada aqui para cada sensor Hall, vocês podem usar o mesmo, só emendar
e fazer ligação. Mesma coisa do GND, vocês podem utilizar o mesmo fio mestre, só emendando e fazendo ligação no sensor Hall, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer isso aqui, que nem o desenho que eu fiz aqui. Vocês veem aqui o pino GND vem para o acelerador, vem para o freio e vem para a embreagem, com o mesmo fio. Então não precisa ficar puxando fio por fio, é só emendando e soldando, bem tranquilo. Assim então a gente encerra o projeto dos nossos pedais feitos de madeira. Como vocês podem ter acompanhado aí, não é muito difícil de fazer, é bem tranquilo. É um pouco mais fácil também e mais barato. Não é muita coisa de diferença o preço, pois o ferro que eu paguei R$20 e na madeira aí vocês vão conseguir de graça, então vai ser R$20 a menos. Mas basicamente a mesma coisa. Porém aqui para fazer isso daqui vocês precisam ter um aparelho de solda. Já no de madeira não precisa nada, só parafuso e uma furadeira, quanto muito. Então é mais tranquilo de fazer. Porém, aqui está a opção para vocês fazer um pouco mais complexo, que fica um pouco mais forte. E também de madeira, como vocês acompanharam aí, também fica bom, porém um pouquinho mais fraco, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para não quebrar, mas também resiste bastante. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, valeu, fui!